podcast do projeto Refloresta Água e Carbono. Aqui teremos papos sobre o desenvolvimento do nosso projeto, ações socioambientais, fomento à pesquisa, restauração florestal, recursos hídricos, sequestro de carbono e mudanças climáticas. Sejam muito bem-vindos. Hoje, damos início ao podcast Papo Refloresta. E no papo de hoje, falamos um pouco do nosso projeto e também sobre a pesquisa de quantificação de carbono que estamos desenvolvendo. Simbora? Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui estreando o podcast do projeto Refloresta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre restauração florestal e sobre o carbono. A gente está aqui com a Gabriela Teixeira, os convidados Anessa Gomes e Everaldo Zoita. Para começar, Gabi, conta pra gente um pouco mais sobre o projeto do PAF. Bom, o PAF é a sigla, para Produtores de Água e Floresta e é um programa de pagamento por serviços ambientais do Comitê Guandu. É um dos pioneiros no país, Hoje a gente tem quase 14 anos já de duração. Bom, e aí o PAF, ele é um programa que ele não é um programa só de pagamento por serviços ambientais, ele tem também toda uma vertente de restauração florestal, sabendo, da importância da restauração florestal para qualidade e disponibilidade de recursos hídricos, então ele tem essa pegada muito forte para a restauração florestal. E, enfim, durante esses anos de experiência do PAF, nós chegamos a algumas conclusões, A gente vem caminhando aí, tendo alguns aprendizados. E a gente conseguiu identificar algumas oportunidades e algumas necessidades de melhorias também. Então, uma das necessidades de melhoria foi com relação a gente promover, de alguma forma, uma mudança cultural para os proprietários que fazem parte, para que eles incorporem mesmo essa mentalidade de conservação da importância da provisão de serviços ambientais, de se manter floresta em pé em suas propriedades. E então essa foi uma das necessidades de melhoria que a gente identificou. E uma oportunidade seria da gente quantificar os estoques de carbono que as nossas ações estão promovendo, O quanto de sequestro de carbono que o PAF favoreceu e o quanto ele ainda tem a favorecer. Enfim, com base nesses pontos de melhoria e nessas oportunidades é que surgiu o Refloresta Água e Carbono, que foi uma proposta que a gente submeteu para a Petrobras, justamente contemplando essas necessidades que foram identificadas ao longo do projeto. E a Petrobras abraçou a nossa ideia, e hoje eles financiam esse projeto, que é o Refloresta Água e Carbono. E é um projeto que busca atuar especificamente no município de Rio Claro. Então, o PAF ele vai além do município de Rio Claro, mas o Refloresta está ali no município de Rio Claro. E a ideia é que ele trabalhe alguns eixos dentro do PAF, Então, toda uma parte mais voltada para essa parte social, e aí com projetos de educação ambiental nas escolas do município. A gente está desenvolvendo também um diagnóstico de potencialidades socioambientais no quilombo do Alto da Serra do Mar, que é uma comunidade tradicional que tem em Lídice. A quantificação, como eu mencionei, dos estoques de carbono que o projeto favoreceu, e também o fomento à pesquisa relacionada a essa temática de carbono também. Então, nós fizemos uma seleção pública para selecionar projetos de pesquisa e recebemos algumas propostas, todas muito interessantes, mas a gente não tinha recursos para contemplar todas, aí tivemos que escolher uma. E o projeto que a gente escolheu foi justamente a proposta enviada pela Vanessa e pelo Zonta, e que foi uma proposta muito, muito legal, e que por isso até que a gente os convidou para estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre ela. Legal, Gabi, obrigada. Vanessa, fala pra gente, então, quais são os objetivos dessa pesquisa, Bom, o nome do nosso projeto de pesquisa é o impacto da restauração florestal no estoque de carbono do solo. Então, nosso principal objetivo é investigar o quanto essas ações de reflorestamento, de restauração florestal do programa PAF
impactam positivamente, né, no estoque de carbono do solo, ajudando aí, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Que legal, Vanessa, é super importante, né, a gente ter pesquisas assim rolando. Gabi, então nesse contexto, explica pra gente, né, como essas atividades de restauração contribuem para essa conservação dos recursos hídricos. Hoje a gente tem muita pesquisa científica, né, voltada para esse tema. Já existe uma série de consensos, apesar de existir muitos debates também, né? O Zonta pode depois complementar isso. Mas a gente sabe do impacto que um ecossistema florestal tem para a qualidade e disponibilidade de recursos hídricos. Então, ao restaurar uma floresta, a gente restaura também uma série de características e propriedades do solo e a gente consegue favorecer a infiltração de água no solo e isso contribui para que a gente consiga armazenar mais água nesse solo e alimentar os lençóis freáticos. Então, mesmo que as florestas contribuam muito para a evapotranspiração, que também tem um benefício, né, por questões climáticas, inclusive, de estar sempre jogando água para a atmosfera, e essa água vai ser chuva em algum lugar, mesmo que não seja dentro da mesma bacia hidrográfica, você ter floresta, você consegue ter uma água com mais qualidade e com uma melhor disponibilidade. Então, a gente não costuma falar, como antes se dizia, né, que a floresta vai aumentar a quantidade de água, porque ela também é um fator que consome água no ambiente, mas ela aumenta a disponibilidade. Ninguém quer não é interessante, né, para ninguém um local que produza muita água, mas que essa água esteja concentrada só nos meses de chuva. A gente precisa administrar melhor essa água, e a floresta faz isso muito bem, ela administra essa água, porque ela favorece que a água entre no solo, e essa água que está no solo, ela vai ser lentamente liberada para os cursos d'água. Então, ela contribui para essa disponibilidade. Por mais que no final do ano, se você somar tudo que saiu de água ali da bacia, essa quantidade seja menor do que se você não tiver floresta, essa água vai estar mais bem distribuída. Então, você diminui os picos de cheia na estação chuvosa e você diminui também a escassez de água nos períodos sem chuva. Por que você não vai ter escassez de água? Porque essa água entrou no solo e ela está sendo ali lentamente liberada para os cursos d'água. Então, esse é um dos principais papéis, né, da floresta para a conservação dos recursos hídricos. E é por isso que o Comitê Guandu, ele considera isso tão importante e delibera uma série de ações. Então, a gente tem uma agenda de infraestrutura verde com muitas ações voltadas para essa temática, justamente porque ali a gente enxerga a importância, né, e os benefícios, né, dessas florestas para a conservação de recursos hídricos. Isso tudo está ligado diretamente ao clima, né, Zonta? Fala pra gente um pouquinho como essas atividades de restauração contribuem para o sequestro de carbono e qual a relação com o atual contexto, né, das mudanças climáticas. Sim, antes de mais nada, vamos conceituar, né, o que é essa mudança climática que está acontecendo e por que ela está acontecendo, né? O maior motivador dessas mudanças, na verdade, é o efeito, a emissão de gases de efeito estufa, e entre eles está o CO2, correto? Bom, e o que as plantas fazem? Todas as plantas fazem. Elas absorvem CO2, né? E por uma equação que eu chamo de equação da vida, transformam esse CO2 em um primeiro momento na glicose, né? Se essa reação não existisse, né, não existiria vida no planeta Terra. Bom, em áreas, né, nossas áreas em geral, e inclusive na região sudeste, na região de abrangência da região 2, né, da bacia do Guandu aqui, que pega esses 15 municípios, aí, em torno de 15 municípios que a Gabi falou, é uma área que ela já foi muito desflorestada, né? Ela foi muito trabalhada, né? E o que a gente tem em geral é uma vegetação precária, né, vivendo em um solo pobre. Quando eu implanto um sistema como o programa PAF que vocês têm, né, e especificamente o que nós estamos estudando lá em Rio Claro, eu tenho uma mudança de uso do solo. Eu passo de um solo que produz pouca biomassa
e se ele produz pouco biomassa, ele está incorporando pouco carbono, descarbonizando pouco a atmosfera, para um sistema que acumula mais carbono, ou seja, descarboniza mais a atmosfera, acumula carbono na forma de glicose e depois as outras moléculas na parte aérea, e parte desse material vai sendo depositado no solo e sendo acumulado no solo. Obviamente, são várias transformações que acontecem, desde o momento que eu tenho carbono na forma de CO2 na atmosfera, que ele é absorvido pela folha, passa pela glicose, por outras moléculas, atua fotossinteticamente na planta, a folha cai na superfície do solo, eu tenho a tal serrapilheira, esse material se transforma em substâncias úmicas que vão permear o perfil do solo, melhorando as características químicas e físico-químicas, efetivamente, que vão, inclusive, contribuir para as coisas que a Gabi falou, que é bom, por exemplo, para a melhor infiltração de água no solo e distribuir melhor essa água que nós temos. Correto? Obviamente, qual que é o que se busca hoje? É, no mínimo, compensar as emissões que nós já fazemos de CO2. Nós já emitimos mais carbono efetivamente do que tinha uma centena de anos atrás. Nós já estamos com um saldo negativo, emitimos mais. Então, hoje eu estou correndo atrás de, ao menos, mitigar as quantidades que estão sendo emitidas. E o que eu quero é ultrapassar para voltar isso para trás. Tá? Mas a gente não consegue ver essa margem ainda hoje. Né? Nós estamos correndo atrás de, ao menos, mitigar o que nós estamos emitindo. Se a gente chegar a isso, já é uma grande vantagem. E com esse projeto a gente pretende ver nessas condições, nessa região, nessa situação, como é que está sendo essa descarbonização da atmosfera e como isso está indo, qual a quantidade que está ficando no solo. Perfeito? Existem métodos indiretos que podem medir isso. Mas como o próprio termo diz, são indiretos ainda. A gente precisa trabalhar ainda, pesquisar mais. A gente sabe que acontece. Agora, quanto, qual a quantidade, qual a magnitude para cada região, para cada sistema, etc., que acontece. Né? Porque mesmo quando eu planto uma cultura anual, eu tenho descarbonização. Só que a quantidade que fica no solo, dependendo do manejo, é mínima. Já quando eu faço o reflorestamento, efetivamente a gente sabe que fica mais carbono no solo. Agora não basta me dizer que fica mais carbono no solo. Eu tenho que saber o quanto que é, porque, obviamente, o produtor que aceita um projeto de reflorestamento ou refloresta a sua área, ele hoje vê a perspectiva de ter o pagamento pelos serviços ambientais prestados por restaurar aquela área, sequestrar carbono e disponibilizar mais água no sistema, ou gerenciar, gostei muito do termo, né? Que a floresta gerencia, né, os recursos hídricos. De fato, é isso que acontece. Bom, muito legal, Zonta, seu ponto de vista, sua contribuição. E eu fiquei refletindo aqui sobre os compartimentos da floresta e como que você mencionou que o carbono que primeiro está na parte aérea, depois vai ser incorporado para o solo. Como é esse balanço, né? Quanto de carbono tem na parte aérea, quanto de carbono tem no solo, onde tem mais carbono, né? Qual o compartimento responsável por acumular mais carbono? É uma resposta que eu não vou poder te dar. Por quê? Porque é muito variável, correto? Isso varia de solo para solo, varia de clima para clima, correto? Ecossistemas diferentes, tá? Então, em alguns momentos eu posso ter mais carbono acumulado no solo do que na parte aérea. Em outros sistemas eu posso ter mais na parte aérea do que no solo. Solos de textura mais arenosa, por exemplo, tendem a proteger menos a matéria orgânica que está no solo. Então, em geral, que é o exemplo típico que todo mundo já sabe da floresta amazônica, né? Toda a biomassa, todo o carbono está mais, principalmente na parte aérea, muito pouco no solo, correto? Por quê? Em função de não ter proteção quando ele cai no solo e da grande intensidade dos fatores bióticos e abióticos que atuam naquele momento, naquele local, correto? Os teores de carbono no solo são mínimos. Já se a gente pegar a nossa região, ou a região especificamente que o projeto que a gente está trabalhando em foco que é Rio Claro, né? São solos mais argilosos. A hipótese que a gente tem é que eu tenho uma boa quantidade de carbono acumulado uma boa quantidade, que a gente não sabe te dizer quanto é que é ainda, só vai saber quando tiver os resultados. Nesses 10 anos, em comparação com as áreas vizinhas, por exemplo, que eram
passagens degradadas em sua maioria. Tá? E que nós vamos comparar também com as matas, ou seja, regiões que não foram deflorestadas, correto? E podem ser uma referência da dita capacidade de acúmulo de carbono. Isso conversa muito com a questão do mercado de carbono, né? Então, a gente tem hoje no PAF uma metodologia para valoração do PSA, mas a gente tem essa perspectiva também de ingressar no mercado de carbono. E aí, para o mercado de carbono, existem uma série de metodologias, né, algumas já aprovadas, outras em processo de aprovação, para fazer essa quantificação e, de fato, ver o quanto contribui. O que a gente vê hoje é que existem metodologias aprovadas para a gente quantificar o carbono da parte aérea, né? Então, a gente já tem algumas iniciativas no país que estão certificando, né, os projetos de restauração, estimando o quanto de carbono eles conseguem sequestrar e, com isso, gerar créditos de carbono. Mas para o solo ainda está começando, né? A gente não tem uma metodologia, pelo menos com a certificadora mais habitual, já aprovada, né? Então, eu acho que isso também traz um pouco da importância da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, pelo fato da gente não ter ainda, né, essa metodologia bem estabelecida. Gabriela, se me permite, é até fácil entender por quê, né? Trabalhar abaixo do limite da superfície do solo é uma coisa mais complicada para o uso de ferramentas, né, de maior tecnologia, como análise de imagens, né? Seja da onde vier, da forma que forem adquiridos os dados sobre um dossel, fica muito fácil você trabalhar isso, né? Passou da superfície do solo, você consegue pegar alguns centímetros que você pode ter uma noção do que esteja acontecendo naquele solo via uma ferramenta qualquer de análise de imagem, tá? Então, por enquanto, nós precisamos estar coletando essas amostras lá para ver como é que nós vamos ter um estimador desse que permita você validar um método mais simples do que ter que amostrar sempre as áreas para fazer o pagamento por serviços ambientais em função do carbono que está no solo. Isso. É por aí que eu ia falar, a importância da continuidade das pesquisas com o carbono do solo para poder exatamente entender formas menos complexas, né, do que se estimar, do que abrir trincheiras realmente no solo para pegar as amostras de solo e quantificar o carbono orgânico do solo, que é o que a gente tem feito, né? Então, só ia mencionar mesmo isso, a importância das pesquisas contínuas, né? A gente ainda não está fechado, né? Ainda não fechamos essa quantificação do carbono. É algo que a gente vislumbra bem próximo, mas ainda não está bem fechado, né? Essa era até uma dúvida que eu ia trazer agora, né? Dentro da pesquisa de vocês, como que vocês pretendem fazer essa quantificação do solo, né? Do carbono no solo, e quais os resultados vocês esperam, né? Sim, a gente vai amostrar mesmo através de coleta de solo, né? Então a gente abre trincheiras, pequenas trincheiras, e coleta o solo em diferentes profundidades. E em cada profundidade a gente coleta amostras para quantificar esse teor do carbono orgânico do solo e amostras também que a gente chama de amostras indeformadas, com uma ferramenta que são os anéis, para poder saber a densidade do solo. É importante se conhecer então a quantidade de carbono que tem em cada uma dessas camadas e a densidade desse solo. E existe já uma metodologia, né, uma equação para poder se calcular esse estoque de carbono em cada uma das profundidades e entender o quanto isso varia, né, de uma área para outra. O estoque em cada uma das profundidades e entre uma área e outra, né, a soma de todas as profundidades. Né. Vanessa, você tem tido um contato mais direto com os proprietários rurais, né? Conta pra gente como que tem sido essas visitas a campo, né? Como que tem sido ser recebida, né, pelos proprietários. Sim, de fato. Tem sido muito positivo, eles têm recebido a gente muito bem. Muitas vezes o contato ele é remoto, né? Alguns eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas muitos disponibilizam os caseiros que ficam lá, que também nos recebem muito bem, então tem sido muito bom esse contato, muito legal, na verdade, essa interação, né,
com eles. Inclusive, a gente se encontrou numa dessas visitas, verdade. né? Lá no seu Carlinhos. Foi super legal. Gabi, com as crescentes, né, preocupações globais com as mudanças climáticas, o mercado de carbono tem ganhado um destaque muito grande com uma abordagem para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, como que você enxerga, né, o papel do mercado de carbono no combate às mudanças climáticas e também quais são os principais benefícios e desafios desse sistema? Bom, eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Uma oportunidade da gente conseguir alavancar mais recursos para conseguir executar mais projetos, né? E ter o tão sonhado ganho de escala de restauração florestal que a gente está sempre falando, que acaba que as nossas iniciativas muitas das vezes são pontuais, né? O PAF Sacra Família, a gente restaurou 50 hectares. Agora em Rio Claro, estamos restaurando 40 hectares. Mas a gente quer mais que isso, a gente precisa de mais do que isso. Então, eu acho que a gente conseguir ingressar no mercado de carbono é uma oportunidade da gente trazer mais recursos para executar projetos como esse, né? Reproduzir, né? Multiplicar esses recursos. E hoje a gente tem o mercado atual é um mercado voluntário, né? Então, essa compra e venda de créditos de carbono, ela é uma iniciativa voluntária de empresas que querem demonstrar que tem uma preocupação com as mudanças climáticas. Então, são empresas que não são obrigadas a isso. Elas fazem porque elas querem, até por uma questão de marketing também, né? Para conseguir, enfim, toda essa lógica mercadológica. Mas a gente está num momento muito legal. Então, a gente tem hoje, o governo está enviando uma proposta, se comprometeu, né, de enviar uma proposta de regulamentação desse mercado de carbono. Então, essa regulamentação, ela significa que isso não vai ser só por vontade própria, né? Então, as empresas, elas a ideia é que se estabeleça um limite de emissão aí para cada atividade, enfim, entra em vários detalhes, que não acho que não cabe aqui a gente falar, teria que ser um outro podcast para a gente falar disso, mas elas vão ter um limite de emissão e quem ultrapassar esse limite vai ser obrigado a compensar adquirindo créditos de carbono, e aquelas que ficarem abaixo do limite vão poder comercializar isso também, né, vendendo esse saldo. E projetos como esse, que estocam carbono, a gente também consegue, gerando esses créditos, vender para quem precisa compensar. Então, eu acho que a gente está num momento muito legal. O mercado voluntário ele já está acontecendo, mas a gente ainda tem essa perspectiva de regulamentação no mercado de carbono e cada vez mais, né, tá todo mundo olhando para isso. Acho que é uma grande oportunidade, sim. Zonta, e além de proporcionar vantagens, né, para os produtores, é evidente que os projetos de restauração florestal têm um potencial de impactar positivamente a sociedade como um todo e o meio ambiente. A gente pode pensar em benefícios amplos aí, né? Como a melhoria da qualidade e disponibilidade hídrica, como falaram aqui, a mitigação das mudanças climáticas, o aumento da resistência dos ecossistemas e até mesmo o fomento à biodiversidade. Então fala para mim como que você avalia, né, esses impactos mais abrangentes dos projetos de restauração florestal. Todos esses itens que você falou efetivamente são verdadeiros e mais do que comprovados cientificamente, né? Como eu já falei antes, né, a quantificação que varia de região para região, de nicho para nicho, de bioma para bioma, correto? Mas são de extrema importância, né? Entendeu? E todos devem ser considerados, né? Em outro momento, correto, a questão da biodiversidade, por exemplo, né, tanto em termos da flora como da fauna, nessas regiões, por exemplo, onde nós já temos essas implantações de áreas reflorestadas, já de 10, 11, 12 anos, né, ela pode ser avaliada para ver a contribuição, né, porque a qualidade ambiental você mede num todo, né. Óbvio, a gente trabalha com carbono, adora o assunto que trabalha, mas não vamos ser
não sei qual o termo que eu utilizaria, mas achar que só o carbono que é importante. Não, todos os segmentos são importantes. Aliás, né, é por isso que hoje a gente prega o uso de pesquisas multidisciplinares, correto? O que nós conseguimos fazer hoje, né, com a equipe lá da Universidade Rural que trabalha com isso, que somos eu, Vanessa, o professor Gervásio, o Daniel e o Petros, que também são bolsistas do projeto, né, financiado pela GEVAP. A gente consegue mexer com carbono no solo e água lá na área do quilombola. Tá? Bom seria se em algum momento a gente tivesse um projeto que integrasse os outros fatores envolvidos nisso, né? O efeito medir infiltração de água no solo, medir a biodiversidade, medir a biota do solo, medir na biota, macrobiota, mesobiota, microbiota que você tem ali, né? Ou seja, projetos mais integrados. Quando a gente fala em meio ambiente, né, o ideal é isso, que a gente junte uma equipe que consiga fazer isso. Aliás, diga-se de passagem, a gente aproveita, obviamente, as amostragens que a gente vai fazer, né? E com a professora Irene da microbiologia, a gente deve tentar, ao menos, conhecer qual a microbiota dessas áreas. Se ela é a mesma das testemunhas das matas originais, que nós vamos fazer adicionalmente ao prometido, né, ao projeto. Por quê? A gente tem que aproveitar esse momento que tem um dado lá e tentar tirar o maior número de informações possíveis. Isso que você colocou, eu acho bem interessante, porque a gente tem essa perspectiva, né, de, com o Refloresta, quem sabe numa edição futura, a gente conseguir quantificar os múltiplos serviços ambientais. Então, esse é um assunto que a gente tem iniciado a discussão, a gente tem essa intenção, e eu acho muito interessante, fazendo um paralelo, voltando de novo para o mercado de carbono, é que o crédito de carbono, o preço dele é variável. Então, dentro dessa lógica do mercado voluntário, quando você agrega outros serviços, né, e não só o carbono, o seu crédito ele tem mais valor. Você consegue comercializar ele por um valor melhor, quando você consegue juntar, né, e mostrar que, olha, além de sequestrar carbono, meu projeto também contribui para aumento e conservação da biodiversidade, ele está juntando uns fragmentos, ele contribui para a conservação e melhoria dos recursos hídricos. Isso então já existe, já se consideram esses outros? Sim, já se considera. Então, assim, é um mercado voluntário, né? Então, existe uma flexibilidade. A pessoa que está gerando esse crédito, ela informa, né? E quais são esses outros serviços ali associados ao crédito e coloca o preço. O comprador pode ou não querer pagar, mas aí você pode procurar um outro comprador. Enfim, eu acho isso bem interessante. Porque um grande desafio de quantificar outros tipos de serviços do ecossistema, como a biodiversidade, né, é muito complexo, dar um valor. E o carbono conseguiu, né, chegar mais próximo, né, dessa quantificação, para poder, dentro da lógica, da perspectiva de mercado, né, atribuir um valor, quantificar e, né, o quanto você paga por isso. Pela biodiversidade, isso é muito mais desafiador. E quando você agrega os dois, eu acho que é muito interessante, né? Porque de fato, quando você está estocando carbono, você está proporcionando junto com isso vários outros serviços ecossistêmicos. Então, é interessante. Depende do projeto, né? Depende do projeto. O reflorestamento, ele carrega com ele não só um estoque de carbono. Não, com certeza, mas existem vários projetos de captura de carbono, né? De sequestro de carbono, não só reflorestamento. Então, tem projeto também de redução de emissão, ou então um reflorestamento que é uma monocultura, que vai ter associada a ela menos serviços do que se for uma restauração de um ambiente natural, de um ecossistema natural. Então, de toda forma, é desafiador mesmo, né? O carbono é mais fácil de você quantificar, né? Um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono. Sim. E aí, e como se quantifica a biodiversidade? É muito mais desafiador. Vamos chegar lá.
Né? Para isso que a gente estuda, a gente vai chegar lá. Vai ter um momento que nós vamos chegar lá e vamos precisar chegar lá. Né? O que eu vejo de muito desafio do mercado de carbono é bem isso, não entrar nessa acomodação. Porque se você focar só no estou estocando carbono, ponto, a gente precisa pensar exatamente na transição de modelos produtivos mais sustentáveis, de baixa emissão de carbono. Porque se quem impacta muito resolveu isso na base, ok, o impacto, vou continuar impactando muito, mas eu compro o crédito de carbono aqui. Não vai ter a mudança necessária, então ele não pode ser o ponto final, né? Não tem a regeneração que precisa, né? De vários pontos. E é legal também que no PAF a gente passou recentemente por uma reestruturação do programa, né? Então antes ele tinha só pagamento por serviços ambientais e restauração florestal. Então o pagamento por serviços ambientais eram relacionados àquelas áreas já de floresta, então que já produziam serviços ambientais, e aí você pagava proporcionalmente ali para a quantidade de floresta de cada propriedade, e restauração florestal. Hoje, a gente está ampliando isso para conversão produtiva. Então, a ideia é que a gente também remunere os proprietários rurais que adotem boas práticas agrícolas em suas propriedades. Perfeito. E aí entra um sistema agroflorestal, até uma pastagem rotacionada, que também tem um potencial de produção de serviços ambientais. Plantio direto. Adubação verde. Exatamente, terraceamento. Tem uma série de... uma gama de boas práticas agrícolas que a gente também vai estar apoiando nos projetos do PAF. Gente, a gente está caminhando mais para o final, né? Então, acho que todo mundo que vai estar ouvindo a gente sempre fica com um pouquinho de dúvida relacionada a isso. Eu queria saber se vocês têm algumas dicas, né, para essas pessoas que querem saber um pouco mais sobre carbono, estudar mais sobre esse mundo, atuar nesse mundo. Bom, o que eu posso dizer que sim, quem quer estudar mais tem material desse já disponível com a facilidade que a gente tem hoje da internet. Só tem que saber julgar efetivamente o que é um estudo sério, né, de falácias, que existem muitas, né? Então, buscar informações em universidades, instituições sólidas de pesquisa, relatórios de instituições que efetivamente tenham credibilidade, né? E no mais, eu queria muito agradecer, né, a oportunidade que a GEVAP nos deu, né, contemplando esse projeto, essa nossa proposta de projeto, tá? E aliás a GEVAP já me contempla com os meus projetos em vários momentos, né, exatamente enfocando nessa diversidade toda que a Gabi falou agora há pouco, né, sobre esses serviços, né, que tem que ser computados, né, para pagamento de serviços ambientais. E a Petrobras, né, que na verdade financiou o projeto como um todo, onde nós estamos inseridos dentro, né. Muito obrigado a vocês por isso, pela oportunidade. Sim, esperamos, né, continuar essa parceria com a GEVAP e, obviamente, né, é uma parceria que tem que continuar com toda empresa pública ou privada que hoje esteja interessada em preencher essas lacunas, né? E, obviamente, não vai ser só o Zonto e só a Vanessa que vão resolver isso, né? Temos muitos outros colegas da área que precisam também desse tipo de financiamento, certo? Para trabalhar, estudar mais e poder tirar dados mais confiáveis, mais robustos, né? Para que no futuro a gente possa efetivamente ter mais certeza do que deve ser pago como serviço ambiental. Faço minhas palavras. Queria agradecer também pela oportunidade do projeto de desenvolver essa pesquisa que une, né, afinidades e áreas de interesse da minha vida pessoal e profissional, eu diria, né, poder contribuir com a questão dos serviços ecossistêmicos e com a pesquisa, e que a gente possa continuar desenvolvendo pesquisa, dar continuidade para a produção de conhecimento aí tão necessária. Eu queria agradecer vocês dois. Eu percebo, né, o valor da pesquisa. Muitas pessoas, acredito que a maioria das pessoas que assistem a gente também, que vão assistir a gente também conseguem reconhecer o valor dessa pesquisa. Às vezes é difícil a gente quantificar, né, o impacto prático de uma pesquisa,
mas ela precisa ser uma pesquisa de longo prazo para que a gente consiga usar o resultado dela em ações práticas, né? E o Comitê Guandu, ele entende isso, não sei se eu mencionei aqui, mas existe uma resolução do comitê que destina um percentual fixo já de todo o recurso arrecadado na região hidrográfica 2 para a pesquisa. E é por isso que a AGEVAP, enquanto braço técnico e operacional do comitê, está sempre lançando editais de chamamento. Esse, especificamente, não foi com recursos do comitê, né, foi com recursos da Petrobras, mas ambas as instituições aí reconhecendo o valor da pesquisa e colocando em prática, né, esses estudos que são extremamente importantes. Gente, então é isso, né? Encerramos por aqui hoje. Obrigada a todos pela presença, obrigado pelo convite por estar aqui, pela aula, né, que foi dada hoje. Queria convidar vocês a refletirem um pouco sobre tudo que a gente falou aqui hoje, né? E principalmente apoiar o nosso projeto. Então siga nosso projeto no Instagram, @PAF Refloresta, no Facebook PAF Refloresta Água e Carbono. Tchau, tchau e obrigada.